você vem defendendo durante esses 5 meses aqui nessa casa. Tenho acompanhado. Se tiver audiência pública, me avise que eu quero participar. Ou se quiser criar uma comissão, quero fazer parte para que a gente possa lutar juntos. Passa-se ao próximo orador, inscrito, deputado Renato Roseno, que disporá de 15 minutos regimentais, meu caro deputado. Saudar aqui, está no plenário, visitando hoje a casa, o ex-deputado Cineval Roque, e também está aqui na casa o ex-deputado estadual Raimundo Macedo, Raimundão, como é conhecido em todo o estado do Ceará. Com a palavra, deputado Renato Roseno. Bom dia. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente. Eu quero aqui, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria também me juntar às congratulações que todos e todas fizemos aqui aos 88 anos de Nacélio Lima Verde, um dos maiores radialistas da história do rádio cearense. O fiz pessoalmente hoje pela manhã na rádio, lá no estúdio, mas quero fazer aqui de público também na tribuna da casa. O que me traz a tribuna dessa casa no dia de hoje é a defesa de um dos direitos humanos, de um dos direitos fundamentais mais negligenciados pelo conjunto das políticas públicas governamentais no Estado brasileiro, mas notadamente nos últimos anos, que é o direito humano à cultura. A cultura, obviamente aqui não cabe a nós reduzir-lhe o conceito, mas é indiscutivelmente uma das esferas humanas que mais sentido dá à nossa existência. É aquilo que dá significado, ela própria significante da nossa existência em sociedade. É como nós vivemos e é como nós refletimos e sentimos como nós vivemos. É a partir da cultura que nós podemos criar símbolos, representações, narrativas sobre nós mesmos, em que nós contamos a nossa história, em que nós contamos e revivificamos a nossa memória. É através da cultura que expandimos o sensível, a nossa sensibilidade, em que nós nos educamos, reeducamos, transformamos. Por isso mesmo, a cultura, englobando as diferentes linguagens artísticas, ela precisa ser reconhecida, promovida e garantida como direito humano. Reconhecer o direito à cultura, isso já é feito nos tratados internacionais de direitos humanos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a própria Declaração Universal, no caso brasileiro, a Constituição Federal. E sempre ao lado da educação, do reconhecimento do direito à educação, também o reconhecimento do direito à cultura. Portanto, nenhum de nós aqui há de desconhecer a cultura como um direito. Só que só há direito se houver políticas públicas que garantam tal direito. É a promoção. Não basta reconhecer. Como já disse o poeta, não bastam as leis. Portanto, é necessário pensarmos que, ao lado do reconhecimento do direito à cultura, é necessária a política pública de cultura. E só há política pública se houver estrutura institucional, orçamento e capacidade de realização da política. O Ministério da Cultura, ele foi criado ainda na década de 80, pelo então presidente José Sarney. Foi atacado pelo ex-presidente Collor, voltou a ser ministério nos anos Lula e Dilma, e foi rebaixado mais uma vez no antigoverno de Michel Temer.
E agora, mais uma vez, a cultura é atacada no governo Bolsonaro, reduzindo-lhe o status institucional e reduzindo-lhe os orçamentos. Eu faço essa história do reconhecimento, da promoção e da garantia para chegar ao Estado do Ceará. Então, nós temos o reconhecimento do direito à cultura, a necessidade de políticas públicas de cultura e a necessidade, portanto, de um marco institucional que estabeleça essa política pública. O Ceará foi pioneiro. Em 1966, governo Virgílio Távora, o Ceará cria uma Secretaria de Cultura, que, dia 9 de agosto, amanhã, completa 53 anos. Foi a primeira Secretaria de Cultura em nível estadual do Brasil. Vou repetir isso, talvez o nosso ouvinte não saiba. O primeiro estado a ter uma Secretaria de Cultura foi o estado do Ceará em 66, no governo Virgílio Távora. Dia 9 de agosto de 66, completa 53 anos amanhã. Para completar o meu raciocínio, eu, portanto, falo do direito, do marco institucional. Lamentavelmente, no governo federal, um governo de inspiração autoritária e neofascista, né, e, obviamente, como os governos autoritários e neofascistas, ele despreza a cultura, por isso ele mantém o rebaixamento do Ministério da Cultura. O que caberia, portanto, aos Estados? O que caberia aos Estados? Caberia, sobretudo, fortalecer as suas pastas de política cultural. E eu digo, bem, o Estado do Ceará tem uma redobrada responsabilidade, porque é o Estado que primeiro fez uma Secretaria de Cultura. E aí chega o terceiro momento da minha reflexão. Ao lado do marco institucional, é necessário haver orçamento e gente. Todas as políticas públicas dependem de gente para serem realizadas. Eu sou servidor público federal. Só haverá democracia e direito, sobretudo para aquele a quem mais falta o direito, se houver política pública. Não é o mercado, não é o privado que vai chegar no mais pobre, lá no longínquo rincão. É, sobretudo, a política pública. E, para isso, tem que ter servidor público. Em 66 anos, a Secult nunca tinha feito um concurso. Portanto, eu queria, de fato, registrar com muito júbilo que foi uma esperança muito grande termos aqui o primeiro concurso da Secult. Eu vou lembrar que eu estava sentado ali quando a esse plenário acorreram o secretário Fabiano Piúba, o secretário Guilherme Sampaio, à época, e o ministro Juca Ferreira. Lhe foi entregue ao ministro Juca o Plano Estadual de Cultura. E lá, entre suas diretrizes, havia orçamento e concurso, entre suas metas. Orçamento e concurso. A necessidade de ter orçamento para a cultura, pelo menos 1%, e concurso. O concurso foi feito entre agosto e dezembro de 2018. 103 capacitados analistas foram aprovados num concurso. Gente que escolheu o caminho do concurso público, da Secretaria de Cultura, porque reconhece a cultura como direito, quer trabalhar no Estado com a política pública de cultura, se submeteram a um certame público que aferiu as suas qualidades. Este concurso foi homologado em fevereiro desse ano, mas hoje, em agosto, dia 8 de agosto, um dia antes da Secult completar seus 53 anos, não foram convocados. Eu queria aqui que o governador Camilo Santana me ouça, a partir de suas lideranças e representantes nessa casa ou lá no Abolição. Eu estou falando em nome de 103 analistas da Secult aprovados, cujo concurso foi homologado por Vossa Excelência, governador Camilo Santana, em fevereiro desse ano, mas que até agora, em agosto, tem as suas vidas paralisadas porque não foram convocados. Situação assemelhada, e um pouco pior, é a dos professores que passaram no concurso da SEDUC, cujo
cuja homologação sequer foi feita. Sequer foi feita. Mas sobre a SEDUC, eu vou me pronunciar mais adiante. Eu queria, nesse momento aqui, nessa véspera do aniversário da Secult, dizer que a ausência desses servidores custa muito à sociedade cearense. Em 53 anos, o primeiro concurso, feito em 2018, concurso homologado e não convocado. Senhoras e senhores, eu tento analisar de forma percussiente os orçamentos do Estado do Ceará. As pastas que têm capacidade técnica executam o orçamento. Deputados, deputadas, até agosto agora, a Secult executou 25% do orçado. Um orçamento de 195 milhões de reais, que depois da alteração dos créditos passou para 174 milhões de reais, ou seja, era 195 milhões, baixou para 174, isso para o ano inteiro. E até ontem, nós temos 25,75% de pagamento executado desse orçamento. Ou seja, passou-se mais da metade do ano, já deveria haver uma execução orçamentária próxima a 50%, né, girando em torno de 50%, e a Secult tem 1/4 de execução orçamentária. Você pode dizer, é a crise. Não é assim com as demais pastas. A ausência de um corpo técnico para a Secult obriga, dentre outras coisas, o atraso, resulta em atraso. Por isso mesmo, eu queria aqui fazer minha as vozes dos aprovados da Secult, no sentido de que eles sejam logo convocados. É fundamental para a democracia. Eu quero concluir com isso. Por que é tão importante que o Estado do Ceará invista em cultura num momento de crise econômica, social e política? Exatamente por isso. Porque nós estamos em crise social, econômica e política. Porque a política pública de cultura, dado que o governo federal vem destruindo a política pública de cultura, destruiu o Ministério da Cultura, rebaixando-o institucionalmente, reduzindo a sua política pública, interfere agora de maneira autoritária nas políticas públicas de cultura, o Estado do Ceará ele tem que ser um bastião de resistência. Um bastião de resistência. Ele precisa, sobretudo, passar do gesto à institucionalidade democrática. Ontem eu disse isso e repito, em momentos de autoritarismo não bastam as nossas indignações, não bastam palavras de indignação e de perplexidade. É preciso ter gestos concretos capazes de garantir a institucionalidade democrática. Neste momento em que a política pública de cultura ela é desmontada em nível federal, cabe, portanto, aos Estados, sobretudo aos Estados que sirvam de bastião de resistência, que eles avancem numa cultura democrática, num senso democrático, na ampliação do direito à cultura, na ampliação das linguagens que afetam a sensibilidade. Muito do populismo autoritário que graça no mundo ocidental nessa última década deve-se ao embotamento cultural e ao embotamento cognitivo. As pessoas passaram a veicular ódios, chauvinismos, xenofobias, preconceitos, porque houve um embotamento cognitivo, houve um embotamento afetivo, houve um embotamento sensível pela ausência de acesso a linguagens culturais que lhe permitissem a expansão do sensível, da sua capacidade cognitiva. É por isso mesmo que nós precisamos ter política pública de cultura. É por isso que nós precisamos de memória. Nós estamos vendo agora um país atravessado por um tosco revisionismo histórico que nega, dentre outras coisas, a ditadura civil-militar, a presença de tortura na história brasileira. O presidente da República vai receber a viúva de um dos maiores torturadores da história do Brasil. Agora, está nos jornais de hoje. É por isso que no Ceará nós precisamos ser um bastião de memória, de verdade, de justiça, de capacidade de ampliação, portanto, das nossas sensibilidades e da nossa racionalidade. É por isso que nós precisamos mais de política pública de cultura. Eu queria agora que a minha voz fosse ouvida nos assentamentos rurais, nas comunidades rurais, onde lá
a uma cultura popular que resiste bravamente, muitas vezes sem apoio governamental. Eu quero que os produtores de cultura, os fazedores de cultura, os artistas, né, eles me ouçam agora, da necessidade, do respeito inestimável que nós temos a ele, pela inestimável contribuição que eles fazem à humanidade, fazendo cultura. E eu quero que a minha voz chegue ao Palácio da Abolição. Convoque os aprovados da Secult, governador Camilo Santana. Ouça o pleito não só deles, não é um pleito corporativo. Não se trata simplesmente da ascensão a um cargo dentro do aparato de Estado, mas é que nós precisamos. Eu tenho absoluta certeza que o secretário Fabiano Piuba, secretário que tem o meu respeito, a minha admiração, eu que sou parlamentar de oposição, mas tenho um diálogo muito franco, aberto, e sempre que posso, fortaleço as ações de política pública de cultura do nosso Estado. Ele há de concordar comigo, se esses 103 analistas eles forem convocados, nós daremos, eu repito isso, a primeira Secretaria de Cultura em nível estadual do Brasil foi a Secult do Ceará, deputada Patrícia. Nós precisamos, portanto, fortalecê-la num momento em que há um desmonte generalizado da política pública de cultura em nível federal. É uma questão de direito humano, mas, sobretudo, de cultura plural e democrática. Porque só assim as nossas populações, sobretudo as novas gerações, poderão ampliar, né, a sua percepção sensível e cognitiva da história do Brasil e da sua própria existência. Concluo por onde comecei. É a cultura que dá significado às nossas vidas. Ela dá significado, ela é significante. Portanto, a cultura que nos permite, dentre outras coisas, né, transformarmos sempre a humanidade que nós somos, o humano que nós somos. É a presença da música, das artes visuais, das artes cênicas, das artes plásticas, né? É a presença do museu, é a presença da memória, é a cultura popular que conta a nossa história, a história do Nordeste do Brasil, do semiárido nordestino, né? Os nossos valores, os nossos mitos, os nossos ritos. Nós estamos num momento que, se a gente não investir em cultura, a gente vai entrar na barbárie. Essa onda política que acontece no Brasil e no mundo é uma onda de barbárie. É por isso que eles não gostam de cultura. Eles não gostam de arte, eles não gostam de museu, eles não gostam de livro, eles não gostam de literatura, eles não gostam de música. São afetos tristes. A cultura nos dá outros afetos. Afetos que permitem a nossa expansão. Portanto, eu queria aqui dizer, em nome dos 103 analistas de cultura aprovados no concurso da Secult, que este parlamentar continuará brigando pela cultura como direito humano e como valor democrático, pela política pública de cultura, pela execução do plano estadual de cultura, pela conquista de um sistema estadual de cultura, pelo orçamento condizente com isso, mas com um marco institucional, técnico, humano, capaz de não só reconhecer, mas promover e, sobretudo, garantir o direito à cultura das atuais e futuras gerações. Muito obrigado.